Menino de rua, diz ao milionário acorrentado, eu sou seu filho. Choca a todos. No coração da cidade, cercada por arranha-céus e luzes brilhantes, Miguel, um jovem de apenas 16 anos, percorria os becos escuros como um fantasma. Suas roupas estavam em farrapos e o cheiro de sujeira e solidão o seguia como uma sombra. A desigualdade pulsava ao seu redor. A riqueza das mansões se chocava com a miséria das ruas. Ele era só mais um menino invisível, mas aquela noite prometia mudar tudo. Enquanto vagava, uma mansão colossal surgiu diante dele. As luzes reluziam e um jardim exótico cercava a entrada. Era imponente, quase como uma fortaleza. Miguel não podia acreditar que ali, atrás daqueles muros dourados, havia alguém que poderia ajudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, algo o impedia de se aproximar. Ele sabia que não era bem-vindo naquele mundo. Sentiu o coração acelerar, mas uma força estranha o puxava para mais perto. Ao espreitar por uma janela, viu Arthur, o milionário rei. Ele parecia um homem partido, com um semblante carregado de tristeza. Após um escândalo financeiro que destruiu sua fortuna e o deixou isolado, Arthur se tornara prisioneiro de sua própria culpa. Miguel sentiu uma onda de compaixão e um impulso incontrolável. E ali, nos seus instantes mais desesperados, decidiu dar um passo à frente. Arrebatado por uma adrenalina indescritível, Miguel abriu a porta da mansão sem hesitar. Como se seu corpo soubesse, dirigiu-se até o homem. Eu sou seu filho. As palavras ecoaram no amplo salão, chocando Arthur, que recuou como se tivesse apanhado um golpe. O ar ao redor deles parou. Não havia espaço para dúvidas. A revelação havia lançado uma bomba no silêncio. O olhar de Miguel carregava dor, abandono e uma urgência que Arthur nunca tinha sentido. O homem rico, agora em ruínas, ficou paralisado, atormentado pela culpa. As lembranças de uma vida antes do desastre ainda dançavam em sua mente. Mas o sentimento de perda pesava muito mais. O filho. John, um empresário rival de Arthur que sempre sonhou em vê-lo destruir-se, observava tudo de um canto escuro da sala. Um sorriso traiçoeiro se formando em seus lábios. Ele tinha um plano malicioso em mente. Sabia como manipular essa nova revelação, expor segredos que poderiam não só arruinar Arthur, mas também devorar Miguel. John percebeu que os dois estavam emaranhados em uma teia de emoções e que ao mesmo tempo poderiam se ajudar ou se destruir. A tensão no ar era palpável. Miguel e Arthur se olhavam, um misto de raiva, esperança e perda em seus rostos. Como eles iriam reconstruir o que nunca tiveram? Nesse turbilhão de sentimentos, a única certeza era a dúvida sobre o que viria a seguir. O mundo lá fora estava prestes a desabar, e a verdadeira batalha contra demônios internos e externos apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que as palavras de Miguel, cada palavra de John era como uma chicotada. Ele sentiu o nó na garganta apertar. O que ele podia dizer? Ele não tinha provas, apenas o desejo desesperado de pertencimento. Um filho perdido clamando por um pai. Mas e se tudo aquilo não passasse de uma ilusão? Arthur, ainda chocado, engoliu em seco. Ele conhecia a dor de lidar com o passado, e ao olhar para Miguel, seus sentimentos confundiam-se. Era sua oportunidade de se redimir? De repor aquelas peças quebradas? Mas a dúvida o consumia. Seria possível que tivesse um filho,
um filho que ele nunca conhecera. Dúvidas e esperanças lutavam dentro dele. Me deixe em paz, Jon! Isso não importa agora! Arthur gritou, sua voz rompendo o silêncio angustiante. O rival dele apenas sorriu, mais provocador do que nunca. Ele se aproximou lentamente, como um predador buscando seu próximo movimento, e disse: Acha que eu vou deixar isso barato? Arthur, você acha que pode usar isso para voltar ao jogo? Lamento informar, mas a vida não é um conto de fadas. Miguel sentiu algo estrondar dentro dele. A tensão estava a ponto de explodir. As palavras de Jon o feriram mais do que qualquer golpe físico. No seu íntimo, ele sabia que precisava defender sua versão da história. Você não sabe nada sobre mim. Eu não estou aqui por dinheiro, mas por um nome, por um lar, ele gritou, fazendo os olhares de todos se voltarem para ele. Nesse momento, o inesperado aconteceu. O celular de Arthur, que estava em cima de um elegante móvel de madeira, começou a tocar. Ele hesitou, a relutância evidente, mas quando pegou o aparelho e olhou a tela, seu rosto se desfez em sombra. Era um número desconhecido, mas a mensagem que acompanhava a chamada parecia uma sentença de morte. Arthur, atenda, Jon murmurou, seu sorriso se desfazendo instantaneamente. Vamos ver o que o destino reserva para você. Arthur hesitou mais um instante, então desatou o laço que o mantinha preso a tanto silêncio. Ele atendeu. A voz do outro lado era rouca e apressada. Arthur, você precisa saber a verdade. Miguel não é seu filho. O verdadeiro garoto está com eles. Eles estão vindo. E se você não fizer nada, vocês estarão em perigo. O ar ficou pesado. Os olhos de Miguel se arregalaram. E sua expressão mudou de esperança para confusão e horror. O que ele ouviu rasgou seu coração como um punhal. Não era possível que tudo isso tivesse sido uma farsa, um golpe de mestre de Jon. Mas então, o que ele realmente sabia sobre Arthur? E mais importante, quem eles eram? A sala mergulhou em um silêncio mortal. Os dois homens, agora ligados por um mistério aterrador, encaravam uma nova realidade que se formava diante. O verdadeiro garoto está com eles. Ele desligou abruptamente, derrubando o celular sobre o chão polido da mansão. O aparelho se partiu em dois, como se fosse um reflexo da sua própria vida despedaçada. Miguel observou a cena, seu coração batendo forte. O que ele acabara de ouvir não fazia sentido. Ele não podia ser uma mentira. Turner, o olhar aflitivo. Ele queria se afastar da verdade horrível que parecia se aproximar como uma tempestade. Jon, porém, estava mais que satisfeito. Ele se aproximou de Arthur. Seu tom era um misto de desafio e satisfação. Parece que temos mais perguntas do que respostas, né? E se você tiver um filho, o que isso diz sobre você, Arthur? Não seria hora de se apegar à verdade? O milionário balançou a cabeça, tentando afastar as dúvidas, mas cada palavra de Jon era um corte a mais. O que mais ele não sabia? Miguel, no entanto, não poderia se dar ao luxo de ser arrastado para o abismo da incerteza. Ele precisava de respostas. Quem são eles? O que você sabe sobre mim? Miguel gritou, sua voz repleta de desespero. A urgência no seu tom fez com que Arthur olhasse para ele com uma nova intensidade. Como eles poderiam se conectar agora, se a verdade estava sendo desenterrada como uma ferida exposta? Mas antes que Arthur pudesse responder, a mansão tremeu. O estrondo forte fez as luzes fliquerem. O chão vibrou sob os pés deles, e uma sensação de pavor se espalhou no ar. Miguel se encolheu, seu corpo instintivamente se dirigindo para Arthur,
procurando uma proteção que nunca soube que desejava. Sim, o que é isso? Arthur gritou, enquanto as paredes pareciam ressoar com uma força invisível, como se algo estivesse tentando invadir o seu santuário. A porta frontal da mansão se abriu com um rangido e uma figura encapuzada surgiu, a silhueta delgada e ameaçadora. O rosto estava escondido, mas a presença era intensa. Os olhos brilhavam como garras e uma aura de obscuridade cercava a pessoa. Miguel, a figura chamou, a voz cavernosa ecoando no amplo salão. Você deveria ter ficado longe. O que encontrou não era para você. O choque foi como um soco no estômago de Miguel. As palavras rodearam sua cabeça. O que encontrou? Ele não entendia. Arthur, por outro lado, ficou em silêncio, terror e reconhecimento se misturando em seu olhar. Você conhece essa pessoa? Ele falou, sua voz quase um sussurro. Desde sempre, respondeu a figura, lentamente levantando as mãos, como se estivesse prestes a revelar um segredo, um mistério por décadas. E agora, nós estamos todos em perigo. Eles virão por vocês. Por você, Miguel. A intensidade estava em cada palavra, na maneira como os olhos do desconhecido pareciam perfurar a alma de Miguel. E, de repente, a sensação de que tinha sido um mero menino das ruas começou a desmoronar. Quem era ele de verdade? Que segredo sua história ocultava? Miguel olhou para Arthur e, por um instante, viu não apenas um homem perdedor, mas alguém com uma conexão estranha, uma possibilidade de lar. O que mais havia debaixo da superfície? E antes que ele pudesse perguntar, tiros ecoaram do lado de fora da mansão. O vidro das janelas estilhaçou-se, o pânico tomou conta e a figura encapuzada apenas sorriu, como se soubesse que isso era apenas o começo. Arthur puxou Miguel para trás, seus instintos paternos despertando. O que estava acontecendo? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a sua vida também estava em jogo. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza era que tudo o que eles acreditavam saber estava prestes a ser reescrito. Que mundo era esse que os vigava? Que mistérios aguardavam nas sombras? A luta para descobrir quem realmente eram mal começara. A figura encapuzada avançou, seus olhos brilhantes cortando o ar como lanças. Miguel, você não deveria estar aqui, repetiu, uma advertência clara. O pânico se espalhou como uma onda. Arthur puxou Miguel para perto, seus instintos protetores despertando. Mas o que poderia fazer? A verdade estava se desvelando em cada segundo e uma tempestade de tensão pairava no ar. Quem é você? Arthur gritou, mas a figura apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você vai aprender, Arthur. E Miguel, você pode ser a chave. Um clarão brilhou em meio ao caos. Miguel sentiu um aperto no peito. O que ele era, afinal? E essa conexão estranha com aquele homem? Mas antes que pudesse processar tudo, a figura encapuzada se virou, como se sentisse algo vindo. E então, silêncio. Um silêncio que pesava no ar, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. E então, com um som ensurdecedor, a porta principal da mansão arrebentou. Como se um furacão estivesse prestes a entrar. Um grupo de homens armados avançou, as armas prontas, como sombras famintas. Pegue o garoto! Gritaram. O pânico tomou conta. Arthur empurrou Miguel para trás, gritando para ele correr. Vá, Miguel! Agora! Corra! Mas ele não conseguia se mover. A adrenalina corria em suas veias, paralisando-o.
o coração batendo forte e as vozes ao redor se misturando em um turbilhão de caos. Então, algo dentro dele acendeu. "Por que estão atrás de mim?" Miguel gritou, dirigindo-se à figura que permanecia imóvel. "Quem são vocês?" A figura respondeu lentamente, com uma calma que não combinava com a situação. "Você ainda não viu. A resposta que procura está mais perto do que imagina. Você não é só um menino de rua." E, de repente, um brilho ofuscante irrompeu da escuridão, como se algo bom e terrível estivesse prestes a se revelar. As luzes da mansão começaram a piscar, e uma dor aguda atravessou a mente de Miguel. Ele viu flashes de imagens, gente, rostos, e em um momento de clareza, uma visão aterrorizante. Uma mulher. Uma mulher com olhos que ele conhecia bem, mas nunca tinha visto. Sua mãe. "Não, não", ele murmurou, a verdade drenando o ar de seus pulmões. Aquela mulher não estava morta. Ela estava com eles, como se uma conexão invisível o ligasse àquela figura encapuzada. A realidade estava se quebrando. Foi uma revelação brutal, e a dor cruzou seu corpo, como se a verdade o estivesse castigando. Arthur, ainda em choque, tentou entender o que estava acontecendo. Ele olhou nos olhos de Miguel, buscando alguma resposta. Você é filho dela?" O nome da mulher pairou no ar como um eco. "Eu sei onde ela está!" Miguel gritou, as lágrimas começando a escorregar. Ela está viva!" E eles a pegaram. Os homens armados estavam cada vez mais próximos, fodendo o sonho de Miguel em pedaços. A figura encapuzada então deu um passo à frente, como um escudo. "Eu posso protegê-lo, mas o caos já estava em seu auge." Miguel olhou para Arthur buscando uma resposta. O que fazer? Ele sabia, agora mais do que nunca, que suas vidas não estavam apenas conectadas por laços de sangue. Elas eram entrelaçadas por segredos, mágoas e a necessidade urgente de lutar por seus laços. E antes que os homens armados pudessem invadir a sala, a figura encapuzada levantou a mão. O ar ao redor deles parecia vibrar. Uma luz fulgurante formou um campo de força, bloqueando a investida. "Agora é a sua vez, Miguel! Você precisa decidir!" O tempo parecia dobrar. Miguel estava no limiar entre o passado e o futuro, entre a dor da verdade e a incerteza de suas consequências. O que ele iria fazer? Com um grito no peito, ele se virou para Arthur, as perguntas angustiantes nos olhos. "E se a verdade for a última coisa que eu tiver?" A única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais estava por trás dessa revelação? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras, esperando para serem desvendados? As respostas estavam mais próximas do que ele pensava, e ao mesmo tempo, mais distantes do que nunca. Miguel sentiu seu coração disparar. A figura encapuzada lhes disse que ele era a chave. Mas para quê? Antes que pudesse pensar mais, o sol disse Arthur, sua voz firme, apesar da confusão. A figura encapuzada olhou para eles, os olhos brilhando em meio à sombra. "A única saída está na verdade. Miguel, você precisa confiar em mim." Mas como ele poderia confiar em alguém que surgira do nada? O pânico paralisou seus pensamentos. "Corra, Miguel!" Arthur gritou. "Apenas vá!" Em um impulso, Miguel levantou-se e disparou em direção à porta. Mas, de repente, parou. Um grito gelado ecoou pelo espaço. Uma mulher apareceu entre os homens armados, seu rosto pálido e conhecido. Era Sara, sua mãe. Mas algo estava errado. Ela estava mais velha, com os olhos perdidos e vazios. "Miguel!" Ela chamou, a voz ecoando como um lamento. Com a pessoa encapuzada em seu caminho, Miguel se sentiu dividido. O que era real? O que estava acontecendo ali?
A mulher que ele sempre sonhou encontrar era agora uma sombra do que deveria ser. Você não pode confiar nela! Gritou a figura encapuzada. Ela fez escolhas, Miguel! Não é a mãe que você imagina! Silêncio! Sara gritou, sua voz agora uma mistura de raiva e dor. Eu sou a única que pode te ajudar. Você não entende. Eles estão vindo atrás de você porque você é especial. Arthur, em pânico, olhou para Miguel. Fique longe dela. Não acredite em nada que ela dizer. Mas Miguel estava confuso. A dor nos olhos de sua mãe era mais forte que qualquer aviso. Ele se sentiu puxado para ela, como se as memórias de uma infância que nunca teve finalmente estivessem se juntando. Miguel, escute. Você é o único que pode impedir que isso aconteça. Sara continuou, a intensidade nas palavras dela pulsando como um tambor. Você é parte de algo maior. Você tem que lembrar quem você realmente é. Mas antes que Miguel pudesse processar, o ambiente explodiu em mais gritos e barulhos ensurdecedores. Os homens armados atacaram, e a figura encapuzada se colocou entre eles e Miguel. Corra, eu cuido disso! Disse a figura com determinação e coragem, protegendo Miguel como um verdadeiro escudo. Miguel hesitou, mas então viu os rostos aproximando-se e tomou a decisão. Ele virou-se e começou a correr. Mas ele não estava fugindo de sua mãe. Ele estava fugindo de tudo que poderia se tornar. Ele ouviu o barulho de luta atrás dele, o som de algo quebrando, gritos e dor. O coração batendo forte, ele disparou quando abriu, uma luz intensa o ofuscou. Ele saiu para o ar noturno, ofegante, mas livre. A verdade o perseguia, mas um novo pânico o dominou. Ele estava correndo não apenas de perigos externos, mas da própria identidade que nunca teve tempo de descobrir. E ao olhar para trás, viu Arthur e a figura encapuzada lutando. O que realmente era aquela figura? E o que sua mãe havia feito? Miguel parou, o nó na garganta apertando. Havia algo mais. O laço não era apenas de sangue, mas de mistérios e verdades ocultas. Sara e a figura sabiam mais do que ele jamais poderia imaginar. Todas as certezas que ele tinha agora estavam em jogo, e o único caminho era seguir em frente. Quem era ele de verdade? O que estava escondido nas sombras do seu passado? E agora, com esse novo jogo iniciado, o que viria a seguir? Miguel sentiu seu coração disparar. Ele estava fora da mansão, mas a verdade ainda o perseguia. O que tinha sido aquilo? O que acabou de presenciar? Seus pensamentos giravam como uma tempestade. Ele precisava entender. Com um grito, virou-se para voltar, mas algo fez seu estômago revirar. Um estrondo. O chão estremeceu e Miguel se virou. A figura encapuzada, a mulher que parecia sua mãe e Arthur estavam colidindo com os homens armados. Então, para sua completa surpresa, viu John. Ele estava ali, observando tudo com um sorriso satisfeito. Isso não é lindo? Ele disse, seu tom sarcástico cortando o ar. Um reencontro de família. E o verdadeiro drama começa agora. Miguel mal teve tempo de processar. John gesticulou e de repente um dos homens armados avançou. O pânico tomou conta dele. A única saída era correr, e ele fez isso. Mas algo o fez parar novamente. A figura encapuzada, que parecia sua protetora, desabou. Foi como se uma onda de dor fosse sentida através de Miguel. Não! Ele gritou, sentindo algo quebrar dentro dele. O que você fez? Por que você? Nesse instante, algo estranho aconteceu. A figura removendo o capuz revelou não apenas seu rosto, mas algo muito mais chocante. Era a mãe de Miguel, sim, mas nela havia uma cicatriz, uma marca que Miguel conhecia bem. Ele ficou paralisado. Sara? A voz dele saiu quase em sussurro. É você? Por quê? O que você tem a ver com isso?
Você é o escolhido, Sarah afirmou, a voz dela agora intensa e cheia de uma força estranha. Mas você precisa entender, tudo isso é uma armação. Eu fui feita para te proteger, mas por culpa minha não pude. Miguel estava em choque. Ele não sabia o que pensar. Como aquela mulher que ele buscou toda a vida agora era uma peça nesse tabuleiro perigoso. Arthur, que ainda tentava se levantar, olhou para ela. Você mentiu para nós. Como você pode fazer isso? Eu não menti, ela gritou. Eu fui forçada. Eles controlam tudo. O que vocês não sabem é que John não é quem pensa ser. Ele está com eles. E então, a verdade despedaçou tudo ao redor. Miguel sentiu a realidade dar voltas. John, o homem que nunca foi para ele mais do que um rival, agora era uma sombra de traição. Você vai pagar por isso. John gritou, seu rosto tornando-se sombrio ao perceber que o plano estava prestes a desmoronar. Estrondos soaram quando mais homens armados se aproximaram. Corram! Arthur gritou, puxando Miguel e Sarah para baixo. Miguel piscou, tentando compreender tudo de novo. Era uma teia de mentiras e verdades horríveis. Eles não estavam apenas tentando escapar. Estavam lutando pela vida e pela identidade de Miguel. E então, exatamente naquele momento, enquanto as balas ricocheteavam, o mundo em volta explodiu em um brilho ofuscante. Uma onda de energia visível flui através de Miguel, como se a verdade estivesse tomando forma na brutalidade do momento. Ele virou-se, não sabendo se deveria ficar ou correr. Eu sou parte disso, não sou? Mas a resposta se perdeu em meio ao caos. Miguel não sabia que revelações alimentavam mais mistérios. Que tipo de poder ele tinha? O que realmente o fazia ser especial? Ele estava descobrindo que a vida que sempre quis conhecer não era um conto de fadas. Era uma armadilha mortal. A conexão que ele buscava estava embutida em sangue e segredos que desafiavam o entendimento. E então, antes que pudesse absorver o que estava acontecendo, uma explosão clara e ensurdecedora o fez perder o equilíbrio. Ele caiu. A luz o cegou momentaneamente. E quando finalmente abriu os olhos, percebeu. Não estava mais lá. Algo havia mudado. Miguel, a voz de Sarah ecoou. Mas ele estava em um lugar diferente. Era um cenário em preto e branco, distante. Luzes piscando, como se o espaço tivera vida própria. E mais chocante, ele podia sentir as memórias de sua mãe fluindo dentro dele. O que suas revelações representavam? Foi assim que, com um estalo de mente e coração, a realidade se transformou em um labirinto de incertezas. Ele tinha que descobrir o que realmente era, quem realmente era, e o que tudo isso significava para a sua vida e para aqueles que amava. O tempo estava se esgotando e a batalha interna estava apenas começando. Miguel estava perdido em um mar de confusão e dor. A luz ofuscante ao seu redor diminuía lentamente, revelando a cena caótica ao seu redor. Ele ainda não conseguia processar o que acabara de ver. O rosto de sua mãe, uma imagem que carregou por anos, agora estava diante dele. Mas não era a versão que ele tinha imaginado. O que todas aquelas revelações significavam? Ele estava prestes a descobrir. A figura encapuzada, que antes se mostrou protetora, recuou sob o peso do choque. A tensão era palpável. Arthur estava de pé, ainda recuperando o fôlego da. E quando as balas começaram a ricochetear na sala, a urgência tomou conta de todos. Vá, Miguel! Rápido! Arthur gritou, puxando Miguel pelo braço. Mas ele hesitou, olhando de volta para sua mãe. O que realmente estava acontecendo? Então, enquanto o mundo ao redor deles
Parecia uma tempestade, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu através da fumaça, segurando algo brilhante. Era uma pequena cápsula, um objeto que piscava em um verde intenso. Miguel inclinou a cabeça confuso. "Quem é você?" ele perguntou, os músculos tensos, preparado para correr a qualquer momento. "Minha filha, estou aqui para te salvar." A mulher respondeu, a voz firme, apesar do caos. Miguel sentiu seu estômago se revirar. A palavra fez ecoar em sua mente. "Filha!" Algo dentro dele deslizou para fora do lugar. Ele a encarou direto nos olhos. Ela não se parecia com Sara, mas havia algo familiar, algo profundo. "Mãe!" foi tudo o que conseguiu dizer. "Não!" A figura encapuzada gritou, agitando os braços, tentando bloquear a fúria que estava prestes a acontecer. "Não acredite nela, Miguel!" Mas no espaço onde deveria haver confiança, uma verdade horrível foi revelada. Explodindo como um balão pressionado demais, a mulher sorriu e foi como se uma sombra passasse pelo ar. "Sara não é quem você pensa, Miguel. Ela tem um passado sombrio." A cena parou. Miguel virou-se, a respiração pesada. A verdade do que a mulher acabara de dizer atingiu sua mente como um soco. Sara olhou, seu rosto mudando de relutância para raiva. "Você não pode fazer isso, Clara." "Oh, não é você quem tem o direito de me impedir, querida. Você que destruiu tudo." Clara sorriu, e a frieza em sua expressão disparou um frio na espinha de Miguel. Ele nunca havia pensado que a simples visão de uma mãe pudesse provocar um choque tão devastador. "Quantas mentiras ainda precisaremos ouvir?" Arthur rosnou, levantando a voz. Agora era o momento da verdade ser desenterrada, se eles tivessem chance. Mas Sara estava começando a perder a compostura. A tensão em seu rosto, enquanto tentava se manter firme. "Clara, chegue mais perto e me diga a verdade." "O que você fez?" Miguel se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Havia um eco de gritos de sua infância, as memórias de uma vida que nunca teve, entrelaçadas no conflito explosivo diante dele. Clara estava ali, como um agente do que parecia ser um passado sombrio, mas não parecia uma inimiga. Por que tudo parecia tão confuso? Ele precisava saber. Você é a chave, Miguel. O tempo chegou para você conhecer sua verdadeira herança. Não é apenas sobre você, é sobre nós. Clara inclinou a cabeça, um pedido desesperado nos olhos. Mas que herança é essa? A sala tremia de uma maneira estranha. O chão sob os pés deles começou a fissurar, como se a casa estivesse lamentando as verdades que estavam vindo à tona. A conexão entre os personagens não era mais uma linha reta, mas um emaranhado complexo. Miguel olhou para sua mãe, depois para Clara, uma raiva crescendo em seu coração. Era uma batalha que ele nunca quis travar. "Você tem que escolher, Miguel!" a figura encapuzada exclamou, parecendo mais próxima de se expor a algo que julgará incrivelmente intenso. "Você não pode ficar em cima do muro." E naquele momento, a mentira se torceu ao seu redor. Miguel agarrou a mão de Arthur, buscando segurança. O passado não apenas exigia respostas, ele estava ali para engolir o presente. O que Clara sabia? E por que Sara estava tão perdida? Então, uma explosão poderosa fez tudo tremer. Ouvindo um estrondo, Miguel saltou para a frente, o coração acelerando. E enquanto a onda de fumaça se dissipava, uma verdade aterradora passou pela mente dele como um relâmpago. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? Seu coração disparou.
Ele precisava de respostas, mas algo dentro dele já sabia que a luta só estava começando. A vida que ele conheceu não era real. E agora, como se tudo girasse ao seu redor, a única certeza era a dúvida. Quem realmente eram? Que relações estavam prestes a ser destruídas e reconstruídas? E o que tudo isso significaria para o futuro que ele ainda nem começou a traçar? Miguel estava perdido em um mar de confusão e dor. A luz ofuscante ao seu redor diminuía lentamente, revelando a cena caótica. Ele ainda não conseguia processar o que acabara de ver. O rosto de sua mãe, uma imagem que carregou por anos, agora estava diante dele, mas não era a versão que ele tinha imaginado. O que todas aquelas revelações significavam? Ele estava prestes a descobrir. A figura encapuzada, que antes se mostrou protetora, recuou sob o peso do choque. A tensão era palpável. Arthur estava de pé, ainda recuperando o fôlego da luta, mas os olhos dele estavam fixos em Sarah, a mulher que supostamente deveria ser a chave para suas respostas. E quando as balas começaram a ricochetear na sala, a urgência tomou conta de todos. "Vá, Miguel! Rápido!" Arthur gritou, puxando Miguel pelo braço. Mas ele hesitou, olhando de volta para sua mãe. O que realmente estava acontecendo? Então, enquanto imundo ao redor deles parecia uma tempestade, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu através da fumaça, segurando algo brilhante. Era uma pequena cápsula, um objeto que piscava em um verde intenso. Miguel inclinou a cabeça, confuso. "Quem é você?" ele perguntou, os músculos tensos, preparado para correr a qualquer momento. "Minha filha, estou aqui para te salvar." A mulher respondeu, sua voz firme, embora o caos ao redor seja ensurdecedor. Miguel sentiu seu estômago se revirar. A palavra fez ecoar em sua mente. "Filha." Algo dentro dele deslizou para fora do lugar. Ele a encarou direto nos olhos. Ela não se parecia com Sarah, mas havia algo familiar, algo profundo. "Mãe?" Foi tudo o que conseguiu dizer. "Não!" A figura encapuzada gritou, agitando os braços, tentando bloquear a fúria que estava prestes a acontecer. "Não acredite nela, Miguel." Mas no espaço onde deveria haver confiança, uma verdade horrível foi revelada, explodindo como um balão pressionado demais. A mulher sorriu e foi como se uma sombra passasse pelo ar. "Sarah não é quem você pensa, Miguel. Ela tem um passado sombrio." A cena parou. Miguel virou-se, a respiração pesada. A verdade do que a mulher acabara de dizer atingiu sua mente como um soco. Sarah olhou, seu rosto mudando de relutância para raiva. "Você não pode fazer isso, Clara." "Oh, não é você quem tem o direito de me impedir, querida. Você que destruiu tudo." Clara sorriu. A frieza em seu rosto disparou um frio na espinha de Miguel. Ele nunca havia pensado que a simples visão de uma mãe pudesse provocar um choque tão devastador. Quantas mentiras ainda precisariam ser ouvidas? Arthur rosnou, levantando a voz. Agora era o momento da verdade ser desenterrada. Se eles quisessem ter chance. Mas Sarah começou a perder a compostura. A tensão em seu rosto enquanto tentava se manter firme. "Clara, chegue mais perto e me diga a verdade. O que você fez?" Miguel se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Havia um eco de gritos de sua infância, as memórias de uma vida que nunca teve, entrelaçadas no conflito explosivo diante dele. Clara estava ali, como um agente do que parecia ser um passado sombrio, mas não parecia uma inimiga.
Por que tudo parecia tão confuso? Ele precisava saber. Você é a chave, Miguel. O tempo chegou para você conhecer sua verdadeira herança. Não é apenas sobre você, é sobre nós. Clara inclinou a cabeça, um pedido desesperado nos olhos. Mas que herança era essa? A sala tremia de uma maneira estranha. O chão sob os pés deles começou a fissurar, como se a casa estivesse lamentando as verdades que estavam vindo à tona. A conexão entre os personagens não era mais uma linha reta, mas um emaranhado complexo. Miguel olhou para sua mãe e depois para Clara, uma raiva crescendo em seu coração. Era uma batalha que ele nunca quis travar. Você tem que escolher, Miguel. A figura encapuzada exclamou, parecendo mais próxima de se expor a algo que se tornaria intensamente revelador. Você não pode ficar em cima do muro. E naquele momento, a mentira se torceu ao seu redor. Miguel agarrou a mão de Arthur, buscando segurança. O passado não apenas exigia respostas, ele estava ali para engolir o presente. O que Clara sabia? E por que Sara estava tão perdida? Então, um estrondo poderoso fez tudo tremer. Ouvindo um rugido que parecia vir de dentro das paredes, Miguel saltou para a frente, o coração acelerando, e enquanto a onda de fumaça se dissipava, uma verdade aterradora passou pela mente dele como um relâmpago. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? Foi então que a cápsula verde nas mãos de Clara começou a brilhar intensamente. Miguel piscou, inconsciente do que estava prestes a acontecer. Num instante, Clara pressionou a cápsula contra o chão e uma explosão ofuscante irrompeu. A sala foi envolvida em uma luz intensa. Quando a luz finalmente cessou, tudo mudou. Miguel não estava mais lá. Ele se viu em um lugar diferente, um ambiente completamente novo. Olhou ao redor, confuso, e ao seu lado estava Arthur, mas ele não era mais o mesmo. A expressão que antes carregava raiva e desespero, agora era de paz, como se ele tivesse encontrado um propósito. O que aconteceu? Miguel perguntou, a voz falhando. Você finalmente despertou. Arthur respondeu, um sorriso sereno nos lábios. Agora você sabe a verdade. Miguel estava paralisado, o choque apagando todos os seus pensamentos. A verdade sobre o quê? Mas antes que pudesse obter respostas, uma voz conhecida ecoou no ambiente. Miguel era Sara, mas ela parecia ter mudado. Seus olhos eram diferentes, mais profundos, quase sábios. Você tem um destino maior do que imagina. Nós não estamos sozinhos nessas batalhas. Rápido, precisamos ir. Clara apareceu do outro lado, o tom de urgência em sua voz, significando que algo ainda mais sombrio estava se aproximando. Miguel olhou para os dois, confuso. O que realmente estava acontecendo? O que isso significava para ele e suas memórias? Com as novas revelações, tudo parecia distante e irreal. Quem somos nós? O que é isso? Miguel sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a verdade começava a emergir das sombras. Ele precisava saber. O passado, o presente e um futuro incerto se entrelaçavam, ameaçando engoli-lo. E em meio ao caos, a única certeza era que a batalha estava apenas começando. O destino deles estava em risco. E Miguel ainda não sabia que reviravoltas estavam por vir. Que verdades ainda permaneciam enterradas, esperando para serem descobertas. Miguel estava perdido em um mar de confusão e dor. A luz ofuscante ao seu redor diminuía lentamente, revelando a cena caótica. Ele ainda não conseguia processar o que acabara de ver. O rosto de sua mãe, uma imagem que carregou por anos, agora estava diante dele, mas não era a versão que ele tinha imaginado. O que todas aquelas revelações significavam?
ele estava prestes a descobrir. A figura encapuzada, que antes se mostrou protetora, recuou sob o peso do choque. A tensão era palpável. Arthur estava de pé, ainda recuperando o fôlego da luta. Mas seus olhos estavam fixos em Sarah, a mulher que supostamente deveria ser a chave para suas respostas. E quando as balas começaram a ricochetear na sala... Então, enquanto o mundo ao redor deles parecia uma tempestade, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu através da fumaça, segurando algo brilhante. Era uma pequena cápsula, um objeto que piscava em um verde intenso. Miguel inclinou a cabeça, confuso. "Quem é você?" ele perguntou, os músculos tensos, preparado para correr a qualquer momento. "Minha filha, estou aqui para te salvar." A mulher respondeu, sua voz firme, embora o caos ao redor seja ensurdecedor. Miguel sentiu seu estômago se revirar. A palavra fez ecoar em sua mente. Filha. Algo dentro dele deslizou para fora do lugar. Ele a encarou, direto nos olhos. Ela não se parecia com Sarah, mas havia algo familiar. Algo profundo. "Mãe?" foi tudo o que conseguiu dizer. "Não!" A figura encapuzada gritou, agitando os braços, tentando bloquear a fúria que estava prestes a acontecer. "Não acredite nela, Miguel!" Mas no espaço onde deveria haver confiança, uma verdade horrível foi revelada, explodindo como um balão pressionado demais. A mulher sorriu e foi como se uma sombra passasse pelo ar. "Sarah não é quem você pensa, Miguel. Ela tem um passado sombrio." A cena parou. Miguel virou-se. A respiração pesada. A verdade do que a mulher acabara de dizer atingiu sua mente como um soco. Sarah olhou, seu rosto mudando de relutância para raiva. "Você não pode fazer isso, Clara." "Oh, não é você quem tem o direito de me impedir, querida. Você que destruiu tudo." Clara sorriu. A frieza em seu rosto disparou um frio na espinha de Miguel. Ele nunca havia pensado que a simples visão de uma mãe pudesse provocar um choque tão devastador. "Quantas mentiras ainda precisaremos ouvir?" Arthur rosnou, levantando a voz. Agora era o momento da verdade ser desenterrada. Se eles quisessem ter chance. Mas Sarah começou a perder a compostura, a tensão em seu rosto, enquanto tentava se manter firme. "Clara, chegue mais perto e me diga a verdade. O que você fez?" Miguel se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Havia um eco de gritos de sua infância, as memórias de uma vida que nunca teve, entrelaçadas no conflito explosivo diante dele. Clara estava ali, como um agente do que parecia ser um passado sombrio, mas não parecia uma inimiga. Por que tudo parecia tão confuso? Ele precisava saber. "Você é a chave, Miguel. O tempo chegou para você conhecer sua verdadeira herança. Não é apenas sobre você, é sobre nós." Clara inclinou a cabeça, um pedido desesperado nos olhos. Mas que herança era essa? A sala tremia de uma maneira estranha. O chão sob os pés deles começou a fissurar, como se a casa estivesse lamentando as verdades que estavam vindo à tona. A conexão entre os personagens não era mais uma linha reta, mas um emaranhado complexo. Miguel olhou para sua mãe e depois para Clara, uma raiva crescendo em seu coração. Era uma batalha que ele nunca quis travar. "Você tem que escolher, Miguel." A figura encapuzada exclamou, parecendo mais próxima de se expor a algo que se tornaria intensamente revelador. "Você não pode ficar em cima do muro." E naquele momento, a mentira se torceu ao seu redor. Miguel agarrou a mão de Arthur, buscando segurança. O passado não apenas exigia respostas,
Ele estava ali para engolir o presente. O que Clara sabia? E por que Sara estava tão perdida? Então um estrondo poderoso fez tudo tremer. Ouvindo um rugido que parecia vir de dentro das paredes, Miguel saltou para frente, o coração acelerando. E enquanto a onda de fumaça se dissipava, um som ensurdecedor cortou o ar. Era como se a própria casa estivesse chorando. Não! Gritou Clara, seus olhos esbugalhados enquanto ela se jogava em direção à cápsula que agora brilhava intensamente. O chão se partiu sob seus pés e Miguel viu a luz verde ofuscante expandir-se, envolvendo todos. Tinha passado de um cenário caótico para um borrão, um turbilhão iluminado. Quando tudo parou, Miguel se viu em um lugar completamente diferente, um espaço vazio e brilhante como um sonho. Ao seu lado, Arthur estava parado em silêncio, mas a expressão no rosto dele era diferente. Era como se ele tivesse se transformado. Miguel, Arthur começou, sua voz mais suave, quase distante. Você precisa entender, eu não sou quem você pensa. A revelação cortou como uma faca. As palavras caíram pesadas e a confusão tomou conta de Miguel. Como assim? Miguel perguntou, o terror começando a revirar-se em seu coração. Ele estava prestes a questionar tudo o que sabia. Mas antes que pudesse processar, a voz de Clara ecoou. É verdade! Arthur é uma criação! Ele é parte do plano que irá te levar à verdade! E também sou eu! Miguel puxou a cabeça para trás, a mente em choque. O que estava acontecendo? Todos os laços, todos os... Clara! Miguel gritou. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, a luz verde explodiu novamente e todos foram consumidos pela bruma. A única certeza era que a batalha de Miguel estava apenas começando. O que mais ele precisava descobrir sobre sua própria identidade? E de que maneira todas as mentiras reveladas afetariam seu futuro? Miguel piscou, ainda tonto com a intensidade da luz que os envolveu. O ambiente havia mudado. Ele não estava mais na mansão, mas em um espaço vazio como um estúdio, onde tudo vibrava com uma energia palpável. Arthur, ao seu lado, olhava em volta, confuso, mas havia uma serenidade em seu olhar. Clara, a mulher que afirmou ser sua mãe, estava na frente, a expressão determinada. Este é o momento, Miguel. A verdade deve ser revelada, Clara disse, seus olhos brilhando com expectativa. Você precisa lembrar, esta luta não é apenas sobre você, mas sobre todos nós. O coração de Miguel pulsava. Ele queria saber o que realmente estava acontecendo. Sobre o quê? O que você quer dizer? Sua voz saiu mais angustiada do que pretendia. Sobre quem você realmente é, Clara respondeu, olhando para ele com uma intensidade que penetrava sua alma. A cada palavra, Miguel sentia que algo dentro dele despertava. Um turbilhão de sentimentos misturava-se com a confusão. Ao fundo, Arthur respirou fundo. Possuímos um legado que nunca soubemos. A conexão que temos é mais profunda do que imagina. Miguel, você é especial e tem a capacidade de mudá-lo tudo. A sala tremia e Miguel podia sentir as perguntas queimando em sua mente. Mas ele precisava de respostas. Seja qual for a verdade, eu quero saber, ele afirmou, o medo se transformando em determinação. Vamos lá, me diga! Clara abriu os braços e uma luz verde começou a irradiar novamente. Miguel sentiu a energia pulsar na ponta de seus dedos. Era cálido, reconfortante. Estamos ligados, Miguel. O que eles desejam é interromper nossa linhagem. Eles não queriam que você soubesse. Ele se lembrou das palavras de sua mãe e, como sempre, parecia distante.
como se guardasse segredos. Eles? Quem são eles? O que me impede de ter uma vida normal? A frustração transpareceu e Arthur apertou levemente seu ombro. Eles são aqueles que nos perseguem, Arthur disse, sua voz carregando a gravidade do passado. Os que se alimentam de nossa dor. Miguel respirou fundo, começando a entender como tudo tinha ligação. Então é uma luta pela verdade e pela nossa liberdade? Clara assentiu. Sim, agora precisamos trabalhar juntos. O poder que você tem não é um fardo, é a sua força. Ela olhou profundamente em seus olhos, como se estivesse tentando transcender toda a dor que ele havia carregado em seu coração. Nesse instante, o espaço começou a vibrar novamente. Miguel sentiu uma onda de coragem correr por suas veias. Ele sabia que algo importante iria acontecer. Os ecos do passado não eram mais algo que o segurava. Agora encorajavam sua ligação com o futuro. E naquela fração de segundo, Miguel fez uma escolha. Eu escolho lutar. Ele olhou para Clara e Arthur, um novo brilho na esperança deles. O mundo que ele desejava era possível, mas apenas se eles enfrentassem a escuridão juntos. Uma energia azul envolvendo-os selou a promessa. Com isso, um novo portal se abriu diante deles. Clara sorriu, orgulhosa. Estamos prontos para a próxima batalha. Então, Miguel tomou a mão de Arthur e Clara, seus corações batendo como um só. Sorrindo, sentiram a união pulsar entre eles. A luz os guiou, e juntos, avançaram para o desconhecido. Enquanto se afastavam, Miguel sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado. Uma jornada apenas começava, e ele tinha um novo propósito: descobrir quem ele realmente era e o que seu futuro poderia ser. Mas suas mentes ainda estavam repletas de perguntas. Como seriam as próximas etapas dessa luta? Show mistérios e revelações. E com eles, a vontade de lutar pela verdade só crescia. Agora, você precisa fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer e brilhar.